Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani, engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Ceará. Idealizamos esse canal para tentar passar as técnicas, as tecnologias, de uma forma um pouquinho mais simples para que todo mundo compreenda. O assunto de hoje, a casca de ovo no meu vaso. Bom, tudo isso a gente vai comentar em alguns experimentos que eu tenho realizado, mas confesso a você que falta ainda um pouco mais de embasamento científico. Por quê? Porque existem muito poucas publicações científicas sobre esse assunto. Mas eu vou passar algumas ideias, né, alguns resultados que a gente teve, inclusive no nosso laboratório, no nosso orquidário. Faço um convite também para vocês, né, curtirem o nosso vídeo, né, apertando nessa teclinha do joinha, ok? E inscrever no nosso canal, tá certo? Isso ajuda muito a divulgar esse assunto para mais pessoas, né? E convido você também a entrar no meu Instagram. A gente vai estar sorteando esse livro aqui, tá? No dia 25, sábado que vem, às 10 horas da manhã, tá? É só você entrar lá, indicar 3 pessoas, né? E você pode ser sorteado com esse livro aqui, ok? Eu sempre tenho defendido nas minhas aulas, entre os meus alunos, né? Que é o grande problema dos resíduos, né? E tanto a casca de frutas, né, a casca de ovo e principalmente o pó do café não deveria ser jogado, poderia ser armazenado e reutilizado esse produto, inclusive nos jardins, né? Então eu vou comentar um pouquinho a ideia que eu tenho sobre a casca de ovo, tá certo? Nesse assunto hoje, para vocês terem um pouquinho mais de segurança quando vocês forem utilizar esse produto nas plantas. Me perguntaram, lá pode ser utilizado como repelente de lesmas e caracóis, né? Os moluscos, né? Ela pode sim, tá? A gente vai explicar aqui o porquê, né? O grande problema é que, como é repelente, ela pode também atrapalhar o crescimento das plantas no geral, tá certo? Então, não vá sair do vídeo, hein? Pegue as explicações daqui a pouquinho. Casca de ovo é muito mais interessante, digamos assim, para o jardim, canteiros, hortas, do que propriamente para vaso. Tá? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Bom, o grande problema da casca de ovo, né, não seria exatamente nesta forma aqui, tá certo? O pessoal tem indicado aí nos vídeos o uso da casca de ovo nessa forma aqui, tá? Que é a forma já em pó, tá certo? Na verdade, o pessoal só pega isso e tritura no liquidificador, tá? Essa casca vai virar esse pó, tá? Qual o grande problema desse pó, tá certo? Esse pó, na verdade, a casca de ovo, ela é carbonato de cálcio, tá certo? Tem um pouquinho do carbonato de magnésio também. O grande problema do carbonato, né, nessa forma, tá? Elas reagem rapidamente no solo, no substrato, né? E ela altera e muito a acidez do seu substrato, tá certo? E a gente já comentou aqui sobre acidez do substrato. Quem perdeu essa aula, assista, porque é importante, né? Ela, em grande quantidade, ela começa a alterar tanto o meio, né, do substrato, que ela interfere
até no crescimento das raízes. Dependendo da quantidade desse pó da casca de ovo que você coloque, né, no substrato, na planta, tá? Se for uma quantidade exagerada, a planta deixa de emitir novas raízes, ok? Então a gente vai comentar aqui algumas plantas na qual a forma em pó não é interessante no cultivo em vaso. Se vocês moerem a casca, né, mas não na forma de pó, não utilizando o liquidificador, tá? Vocês, digamos assim, martelando com um pequeno cuidado, né, com um martelo de cozinha mesmo, vocês fazendo farelinhos de casca de ovo seria mais interessante, tá? E algumas culturas são eles respondem muito bem a isso. Por exemplo, são os cactos, suculentas, né? Crisântemo, calanchoe, algumas eufórbias, né? São plantas que vão muito bem se vocês colocarem em pequena quantidade dessa casca moída, tá? Não na forma do pó, tá? Na forma de grânulas, no seu crescimento, no seu todo. Tá? Mas algumas culturas que eu acho que muita gente tem que não respondem ou até pioram no seu crescimento são as epífitas, como as samambaias, avencas, as orquídeas, jiboias, os filodendrons, a costela de Adão. Elas não gostam muito da alteração do pH do seu substrato, ou seja, né, se vocês colocarem na forma a casca de ovo na forma de pó, pode prejudicar essas culturas. Então, dê preferência para a casca em grânulos, né, não em pó. A casca de ovo em pó vocês podem utilizar, por exemplo, para jardim, canteiros, tá? Tentem evitar esse material para o vaso, tá? Para o vaso, dê preferência aos grânulos, tá? E qual a quantidade que eu devo usar, né? Olha, isso é complicado dizer porque a gente não tem, na verdade, pesquisa sobre isso, tá certo? Eu utilizo quando eu tenho uma quantidade muito pequena, por exemplo, metade de uma colher de café por vaso. Tá? É muito subjetivo isso, né? Mas eu recomendo, não usem o pó. O pó pode ser utilizado na confecção de substratos. O grande problema é que são poucos os estudos referentes a reuso desse tipo de material. Dentro de cultivo de flores e condimentos, aí que a gente não vai ter pesquisa mesmo, né? Mas enfim, não tenho embasamento mais técnico para passar para vocês. A única coisa que nós sabemos, né, que a casca de ovo ela é um carbonato, e carbonato ela altera em muito todo o sistema da acidez dentro do vaso, né? Então, quanto menos pó na forma de pó, ela vai ter uma ação menor. Então, por isso que a gente recomenda não utilizar na forma de pó, mas em grânulos, na forma de farelo. Uma coisa tão simples, né? Na forma de pó, como muitos aí recomendam, elas podem prejudicar a sua planta dependendo da quantidade que vocês apliquem na planta. Tá? Por quê? Porque normalmente os substratos profissionais elas são muito porosos, então esse pó entrando, tá, pode afetar positivamente, mas pode afetar muito negativamente o crescimento das raízes. Né? Eu aproveito, né, essa ocasião também para solicitar uma ajuda para uma entidade chamada Lar Torres de Melo. Essa entidade acolhe
pessoas abandonadas na rua, em condições precárias. Eles dão alimentação, dão um lar. Eu gostaria que vocês ajudassem um pouquinho, tá? Essa entidade com alimento, com roupa, com qualquer coisa que vocês possam doar. Eu vou deixar o slide aqui. E para finalizar, eu peço a sua ajuda também para o canal, né? Aperte na teclinha do joinha e no inscrever. Isso aumenta a audiência no YouTube e a gente consegue passar essas informações um pouquinho mais técnicas, né, para o pessoal como um todo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.